Fala aí pessoal, Henrique Domingues, diretamente de São Petersburgo, aqui na Federação Russa, para falar mais um pouco a respeito desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que já entra na sua terceira semana de duração. E afinal de contas, a quem pode interessar uma guerra entre a Rússia, que é o maior país do mundo, e a Ucrânia, que é um país aí emergente, candidato a fazer parte da OTAN, essa organização militar que a gente tanto ouve falar durante essa guerra, e a fazer parte da própria União Europeia em si. A quem pode interessar esse conflito? A Rússia? A Ucrânia? Bem, a Rússia durante o conflito vem sofrendo duras sanções econômicas, e não apenas sanções do ponto de vista político e econômico, mas também do ponto de vista cultural. Existe ali até uma certa xenofobia sendo impressa por parte da narrativa oficial do Ocidente anti-Rússia, quando proíbe aí os seus atletas de participar dos campeonatos, quando proíbe os seus músicos e artistas de se apresentar ao redor do mundo. E até os gatos da Rússia foram proibidos de participar dos eventos da Federação Mundial de Gatos. Ou alguma coisa assim, eu nem sabia que existia essa Federação Mundial de Gatos, mas ela existe e os gatos russos estão proibidos de participar. E a gente percebe que há aí uma certa desproporção no que está acontecendo, Porque afinal de contas, existem países aí que jogam bombas nos países dos outros todo santo dia, e a gente nunca viu nenhuma sanção ser aplicada contra esse pessoal, A quem interessa, então? Se não interessa a Rússia, a Ucrânia, muito menos a Ucrânia, que tem aí o seu território ocupado por um exército estrangeiro, tem aí toda a sua estrutura militar sendo destruída pelo exército da Rússia. E aí tem também o pessoal nazista, que está sendo duramente perseguido e caçado aí pelo exército russo, mas isso aí talvez seja um tema para outro vídeo, O movimento nazista dentro da Ucrânia, isso aí dá conversa para mais de 10 minutos. E aí a gente ouve também outros países participando bastante da articulação diplomática desse conflito, A gente ouve bastante os Estados Unidos falando, a gente ouve bastante outros países da Europa falando, e quando eles falam, quando eles promovem anúncios, eles não se posicionam de uma maneira a mediar o conflito, Não são posições conciliadoras, não, muito pelo contrário. Todos os anúncios dos países da União Europeia tradicionais, da Alemanha, da França, da Inglaterra e também dos Estados Unidos da América, que não está na Europa, mas faz parte da aliança da OTAN, todos os anúncios desses países são no sentido de jogar mais lenha na fogueira. Nem lenha, é gasolina. O pessoal está jogando querosene na fogueira quando promove todas essas sanções econômicas, políticas e culturais contra a Rússia, mas não apenas isso, quando aprova milhões e milhões de dólares de apoio militar à Ucrânia. Então, ao invés de ajudar o conflito a cessar, eles ajudam com que o conflito continue a se desenrolar. E por quê? Porque teriam interesses os países europeus e os Estados Unidos da América que esse conflito se prolongue por mais semanas, meses e talvez até anos, Vale lembrar aí que a ocupação dos Estados Unidos da América no Afeganistão durou anos e anos e anos. Bom, rapidamente falando, em fevereiro deste ano, o presidente Vladimir Putin visitou o presidente Xi Jinping na China na ocasião da abertura das Olimpíadas de Inverno. E lá, a China, junto com a Rússia, anunciaram uma aliança sem precedentes, no sentido de implementar de uma vez por todas, tirar do papel o projeto do mundo multipolar. O que é o mundo multipolar? Essa ideia de mundo onde não apenas um manda, igual é hoje, Os Estados Unidos querendo dar as cartas, mandar em tudo que acontece no mundo, os caras querem dar uma opinião, querem fazer uma lei, querem bloquear economicamente, querem fazer uma ocupação de exército. Não, o mundo multipolar é um mundo onde vários polos de poder econômico vão poder se articular livremente de maneira mais democrática, não apenas na Europa ou nos Estados Unidos, mas também na África, na América do Sul, no Sudeste Asiático, no próprio Oriente Médio, que são regiões historicamente relegadas pelo status quo hegemônico que a gente vê hoje, Que é o quê? A União Europeia e os Estados Unidos da América. Ao anunciar uma parceria sem precedentes para a construção do mundo multipolar, é obviamente que os donos do mundo unipolar, que é os Estados Unidos da América, apoiado por toda a União Europeia, vão ficar incomodados. E é obviamente que um conflito militar se desenrolando entre um dos principais articuladores do mundo multipolar é muito interessante para a manutenção do mundo como ele é. Porque, como a gente sabe, o progresso ele acaba sendo inevitável em momentos de estabilidade, em momentos de paz. A humanidade encontra espaço para progredir
quando as coisas estão mais tranquilas. Agora, quando a gente quer parar o progresso, a gente promove guerras. A gente não, né? Esse pessoal aí, os imperialistas, como fizeram na Líbia, né? A Líbia era um país que se desenvolvia a plenos pulmões, a todo vapor, né? Como se pode dizer por aí. Até que os Estados Unidos decidiu que a Líbia era um problema e passou a bombardear sistematicamente, ocupar o território da Líbia, promover uma série de desastres humanitários por lá. E hoje a Líbia, que se desenvolvia a plenos pulmões, a todo vapor, retrocedeu a uma realidade onde os escravos vêm sendo vendidos no território daquele país. Então isso é lamentável. E a guerra pode promover realmente retrocessos imensos. Mas além dessa parceria para o mundo multipolar, existe uma outra questão muito importante. A Rússia construía um gasoduto entre o seu território, através do Mar Báltico, até a Alemanha, no sentido de fornecer gás natural para o pessoal, né, poder se esquentar, poder cozinhar comida lá na Europa. Só que os Estados Unidos também gostaria de vender gás natural para a Europa. E os Estados Unidos venderia a um preço muito mais caro devido às condições logísticas, de transporte e etc. Né? Esse gasoduto novo, conhecido como Nord Stream 2, Nord Stream 2, poderia então promover um cenário muito mais interessante para a União Europeia de segurança energética e também muito mais viável economicamente falando. E assim que iniciou-se aí a operação militar da Rússia, a guerra na Ucrânia, uma das primeiras medidas e pressões dos Estados Unidos da América foi para que a Alemanha cancelasse de uma vez por todas esse projeto que estava quase para sair do papel. E o Biden anunciou com todas as pompas de que vai ajudar a União Europeia a encontrar novos caminhos para conseguir o gás que é necessário. Então, talvez existam outros fatores que a gente pode explorar nos próximos vídeos, mas por aqui a gente foca nesses dois: a construção do mundo multipolar e os interesses econômicos de venda de gás natural no mercado europeu. Esses são dois interesses que estão por trás, sem sombra de dúvidas, daqueles que desejam a manutenção do conflito. E esses a gente sabe muito bem quem são. São aqueles que aprovam orçamentos e enviam armas para que os países envolvidos no conflito continuem aí desenrolando essa guerra, ao invés de promover o diálogo e medidas conciliadoras entre as partes para que de uma vez por todas acabe esse conflito, que não é o único que se desenrola no mundo, existem muitos outros, mas também aí a guerra acaba sendo lucrativo para muitas nações. Então por hoje é só, pessoal, tamo junto, a gente continua correndo o mundo aí pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Comitê Estadual de São Paulo, e eu espero vocês no próximo episódio.